questão hoje, mediunidade na família, né? Quem vai dar o pontapé inicial? Você falou legal, a gente tem vindo nessa... A gente fez vários estudos, né, com o tema da mediunidade, e é tão vasto, né, se a gente vai se aprofundar assim, em todo o livro dos médiuns, e pegar toda a obra, e se aprofundar na explicação do Espiritismo, acho que realmente vai ter assunto para muito tempo. Tanta coisa para falar, tanta coisa para aprender, assim, para mim tem sido muito gratificante poder parar e pensar nesses assuntos, principalmente porque traz para o dia a dia a nossa percepção do quanto realmente que nós temos essa influência 24/7, como que a nossa vibração, a nossa frequência está e quanto que isso traz para a vida da gente. Então, essa busca desse conhecimento, quando a gente entende o funcionamento e vai percebendo o mecanismo de toda essa mediunidade, nos traz um poder de se equilibrar, um poder de buscar mais ainda aprendizado, um poder não é o poder de ser poderoso, mas é o poder de você entender o que está acontecendo, o que você pode fazer para que você tenha mais autonomia, como você pode ter mais equilíbrio com esse conhecimento. Então, nessa sequência que a gente veio falando, e esses temas que a gente foi desenvolvendo, mais e mais eu fui percebendo o quanto que essa sintonia é importante no nosso dia a dia. A gente está numa frequência de paz, numa frequência mais irritada, o quanto que a gente não está preparado para uma situação, a gente vai reagir em vez de agir. E esse estudo traz essa percepção de que a gente quer estar no comando de agir, não da reação. Quando a gente quando eu pensei nesse tema da mediunidade na família, porque todos nós temos histórias, talvez não nessa família direta, né, da gente com o marido, com o filho, mas na nossa própria história, nós como os filhos, ou os primos, ou o vizinho. Tem sempre histórias, na verdade, que a gente escuta alguém contar que tem alguém em casa, que tem algum fenômeno, ou que ouve, ou que escuta, ou que vê, ou barulho, coisas que não tem como explicar muito e que assustam tremendamente, mesmo porque a gente vem de uma história que a mediunidade, ela existe, sempre existiu, não foi o Espiritismo que inventou a mediunidade. Então, essas histórias que as famílias vêm contando, com histórias bem difíceis, porque como não se entendia o processo da mediunidade, a forma como ela é tratada, até hoje, né, muitas vezes, por falta desse entendimento, é que tem, eu não acredito na criança que está falando, não, eu vejo na espíritos, não, eu não estou vendo ninguém, você está mentindo, para de mentir, que mania você tem, menino, de mentir? Vai colocando esses monstros, assombração, vai dando nomes para esses espíritos, essas aparições, bem na ignorância mesmo, vai falando de bicho-papão, vai pondo medo na gente, a gente cresce com esse medo do bicho-papão, medo, né, de que tem alguém embaixo da cama, alguém que está dentro do armário. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que estão aqui na minha casa, que acompanham histórias que são contadas, inclusive, na própria literatura espírita, de que essa menina via dentro de casa um monte de pessoas, assim, né, com vestidos, com chapéu, e a família normalmente tem essa dificuldade de acompanhar, de instruir, de conseguir fazer com que essa capacidade mediúnica que aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele adulto tem, ela vai funcionar como como eu posso dizer, uma educadora para a família. Então, para voltar um pouco e a gente entender o que é essa família, por que a gente vem em família, então, que é uma coisa tão complicada da gente conviver. Emmanuel fala para a gente, no livro Vida e Sexo, que a função da família ela é educadora e regenerativa. E na questão 774, Kardec vai dizer que os laços sociais são importantes para o progresso, mas o primeiro laço mesmo, que é uma lei natural, é o laço de família. E por que, então, a gente convive em família? Porque Deus queria que, dessa forma, a gente aprendesse a nos amarmos como irmãos. Aí você fala, puxa, que tarefa difícil, né? Eu já vi uma família de 2, 3, 4, 5, e está difícil amar esses daqui, imagina amar os que vão além desse meu laço familiar. Mas para a gente pensar o seguinte, então, se essa família tem essa função educadora regenerativa, a gente também tem que entender que nós temos influências
também não estamos numa família por acaso, temos os laços que nos atraem, né? Temos nossos desafetos, nossos afetos. Tanto na família encarnada, ninguém está, né, por acaso entrelaçado, e também temos aqueles que nos acompanham. Então, o que ocorre muitas vezes? Esses que nos acompanham, que também acabam se aproximando por uma questão de perseguição mesmo, né? Eles nos veem como eles nos viam antigamente, quando nós o prejudicamos. Então, muitas vezes, se aproximam da família, traz essa mediunidade, né? Faz com que essa faculdade mediúnica ela seja até de uma forma irregular, justamente também por uma aproximação de desafetos do passado, que vêm, que se aproximam, que querem comunicação. Então, vai ter aí uma gama de situações nessa própria família que vai ter a intenção de nos educarmos realmente, né? Se a gente tiver uma forma, como orientar, e isso um pouco que eu pensei da gente falar um pouco aqui, como seria, como a gente poderia conversar e procurar ajuda, e como proceder numa situação dessa, onde tem casos na família que as crianças, o jovem, tem essa aproximação dos espíritos, tem essa perturbação, por que seriam só os espíritos mais agressivos ou aqueles brincalhões? Onde estão os espíritos mais iluminados, que a gente também tem essa possibilidade de contato? Então, um pouco dessa conversa aqui que a Mariselina vai estar comentando, algumas histórias. A gente sabe que a mediunidade de Chico Xavier e de Divaldo Franco foram mediunidades, né, na infância bem ostensivas, e como foi levado isso. A gente sabe que a madrasta do Chico, ela não entendia bem, mas ela pedia para ele fazer algumas coisas, que ela sabia que ele tinha esse dom. Então, um pouco do convite é esse, da gente pensar onde eu tenho essas histórias na minha família, eu sou essa pessoa que tem essa visão, eu já tive quando criança. Como que a gente navega por isso? O porquê disso tudo? Por que a importância da gente estudar essa mediunidade? Por que ela está inserida na família? Acho que são essas as perguntas que eu fui me fazendo para buscar as respostas e me capacitar um pouco mais para ver como que eu lido com isso. Pode ir, Mar. Não, a mediunidade é um tema, principalmente nas famílias, né? A gente ainda vê, às vezes, um certo tabu de se falar da mediunidade, porque, queira ou não queira, a mediunidade lembra morte, lembra espírito, né? São coisas assim que às vezes a gente não sabe em família como explicar aquilo para as crianças, para os jovens, né? E até não sabe explicar nem para si próprio. Então, por isso dá medo falar em mediunidade. Só lembra de assombração, de coisas, né, de espíritos que vêm para assombrar. Então, a gente esquece, às vezes, que somos pessoas, criaturas divinas, que somos protegidos, que qualquer escola religiosa que pertençamos, a gente tem o anjo da guarda, né, desde pequeno, né, a maioria católica tinha seu anjinho lá penduradinho no berço para proteger. Então, essa ideia do espiritual, todos nós temos. Nenhum de nós deixa de ter, nenhum de nós deixa de orar quando está com medo, ou deixa de pedir a Deus, né, para realizar os seus desejos, ou qualquer coisa de doença também, se relacionar com as coisas que não vê, porque a gente não vê Deus, a gente não vê mais Jesus, mais ou os santos, né? A gente evoca sempre uma pessoa que está acima de nós para nos ajudar em alguma coisa. Então, essa ideia do espiritual, às vezes, causa essa dificuldade por desconhecer os princípios, né? A gente tem essa dificuldade de, em casa, explicar. E, às vezes, quando na família as crianças têm qualquer sensação, porque a mediunidade está para todos, não é, né, um ou outro. A criança é médium, o jovem é médium, o adulto é médium. Então, cada um na sua propensão, no seu desenvolvimento para essa encarnação, vem com a faculdade aberta para se interligar, né, se comunicar, interferir num mundo e no outro. Então, isso a gente já sabe. Hoje em dia é mais fácil, porque tudo que é espiritual está muito divulgado, né? A Globo, no Brasil, divulgou muito com as novelas, Hollywood com os filmes, então todo mundo já teve contato, não é mais aqueles filmes de assombração daqueles tempos
Auros, diga, Ismênia. O interessante é que até no TikTok você vê casos de americanos contando dos filhinhos pequenos que ficam conversando com os amiguinhos invisíveis que apontam, que estão e descrevem parentes que já se foram. Ismênia está citando aqui agora o TikTok, que é muito divulgado, né, pelas redes sociais, e os americanos assim mostrando os filhos que veem espíritos, né, e divulgando isso. Então, hoje não tem como. Agora, o problema é como lidar com isso na família. Quando você vê o seu filho dizer, olha, eu estou vendo alguma coisa, será que você pensa em levá-lo a um centro espírita, ou você diz assim, está ficando doente, vou levar ao psiquiatra para ver se ele... né? Então, qual é a reação, às vezes? Porque nos tempos áureos, pelo menos no meu tempo, não podia se falar nisso. Você não falava ao outro, olha, eu estou vendo espírito. Então, eu via espírito, mas minha mãe só foi saber que eu via quando eu já, com uns 20 e poucos anos, e ouvi ela contando a minha avó, na época que meu pai desencarnou, que aquela semana minha avó era médium também, e ficava a sala onde a gente assistia televisão. Ficavam 3 espíritos na janela, gargalhando, né? E que aquilo, quando ela perguntou no centro, o pessoal foi fazer vibrações para casa e tudo, eles disseram assim, alguma coisa vai acontecer lá que vai ser muito dolorosa para a família. E já tem entidades festejando o sofrimento que vai chegar. Menina, fiquei ouvindo aquilo. Aí eu disse assim, mas como era na janela, minha avó? Aí ela foi me explicando como era exatamente o que eu via, com 8 anos de idade. E nunca disse. Com medo, o que quer dizer? Entendeu? Morria de medo, fechava os olhos, abria os olhos. Então, era uma época, né, muito difícil. E depois também, não era fácil. Qualquer família tinha casos assim, né, das crianças terem alguma mediunidade e não ser entendido. E se fosse um processo obsessivo, porque você vê o espírito e guardar para você, ter a sensação, mas aquilo não lhe deixar nervoso, nem mudar o seu comportamento, tudo bem. Você continuava a sua vida ali na família direitinho. Mas se desse alguma alteração, porque a criança é um espírito imortal que reencarna, é que ela está criança, mas ela não é uma criança. Então, é um espírito que veio viver uma outra experiência e naquela fase está criança. E nós temos os desafetos, né? Cada encarnação a gente constitui, né, amigos, e tem também aquelas pessoas que a gente às vezes briga a vida inteira, que não faz as pazes uma vida inteira. Então, quando desencarna, às vezes aqueles desafetos vêm, aproveitando que um está encarnado e o outro não. O que está desencarnado, sendo o desafeto, sempre vai ficar zangado, porque um está aproveitando a materialidade da vida e o outro não. Então, ele pode interferir naquela criança de forma negativa, alterando o comportamento da criança. Então, muitas vezes, Chico dizia isso, Divaldo dizia isso, quando a gente vai no hospital psiquiátrico, que você vê aquelas pessoas ali, é só observar. Muitas delas estão sofrendo obsessões, mas naquele tempo não tinha história. Ah, não, está meio assim falando, dizendo que está ouvindo, estou ouvindo coisas, estou sentindo cheiro, estou não sei o quê, pronto. Já ia logo a caminho do... né? Então, graças a Deus, hoje você vê os centros espíritas, né, com toda uma metodologia, desde o bebê até o adulto. Tem uma metodologia de ensino para poder evangelizar a todos e dar a essas crianças e a esses jovens e aos adultos também, que muitas vezes estão desorientados por força das obsessões, dar um caminho que possa ter uma assistência no lar e uma assistência para a pessoa, porque não adianta uma pessoa da família se tratar, porque quando alguém está com qualquer distúrbio físico ou espiritual dentro de uma casa, todos adoecem, todos. E se houver qualquer
processo obsessivo numa pessoa da família, todos estarão atingidos. Então, precisa haver esse conjunto, né? Aquilo que a gente chama, vamos fazer um evangelho no lar, um evangelho, porque as coisas do Espírito são muito simples. As coisas de Deus, Jesus vinha, não escrevia nada, só falava, só olhava, só tocava, mas ele não veio com catatal, assim, escreva aí. Primeiro, isso, passa para a segunda parte. Não, eram coisas simples, eram coisas que precisavam ser sentidas para serem executadas. Ah, eu não sinto ainda não, então não adianta, meu amigo, pode escrever aí 1000 folhas, mas isso aí não vai sair do papel. Então, se estiver no papel, leia e sinta o que você lê, porque se você não sentir, não fizer parte dos seus sentimentos, da sua natureza, aquilo não vai ter adiantado de nada, porque na outra encarnação é de novo. Em outra encarnação, de novo, a gente vai estar, entendeu? Derrapando. Por isso que, às vezes, no centro espírita, as pessoas não entendem. Mas por que isso não acontece? Por que eu estou indo e isso ainda não mudou? Porque não é fora que vai mudar. Eu mudo dentro e o de fora, se não quiser mudar, não me incomoda mais. Porque eu já estou com o remédio, né? Valina, senão já sabe. Isso que vocês comentaram. Isso que ela falou que não ia falar nada. É. Viu que é a sabedoria? Mas isso que vocês comentaram, acho que é uma coisa importante que a gente percebe hoje em dia, sim, com esse maior movimento em informações sobre a espiritualidade, até por Hollywood, pela Globo, pelas pesquisas de experiências de quase morte, todos nós temos essa noção bem clara de uma vida além dessa, né? Além do físico, que existe algo mais. Mas, assim, esse estudo sistematizado para a gente entender como isso funciona é que eu acho que faz a diferença, porque a Joana vai dizer que esses acontecimentos de crianças, por exemplo, que têm essa mediunidade, enxergam espíritos, ouvem coisas, provocam, têm uma mediunidade física, então tem ruídos, tem coisas que se movem, portas que se fecham, e para a criança, ela está naquele mundo dela, assim, muito próximo ainda do espiritual, ainda não completou a reencarnação, então é muito fácil para ela ver essas coisas e não perceber a diferença do que é daqui e do que é de lá, da outra dimensão. Então ela às vezes comenta, vê coisas, às vezes cria situações extremamente inquietantes, extremamente difíceis, os pais ficam sem saber como lidar. Então, às vezes, na frente de outras pessoas, falam que tem um espírito do lado dela, como é que você lida com isso, como é que você explica isso de uma forma natural, que não vai criar mais esses medos de assombração, da cuca, do bicho-papão que vinha, que eu morria de medo de pôr um pé no chão, sair da cama no meio da noite, porque eu tinha medo que ia sair um monstro debaixo da cama. Então, assim, são superstições que, às vezes, os nossos avós, nossos pais, por não saberem mesmo, por ignorância de não saber, criaram na sua fala, na sua cultura popular, seguindo essas ideias que até vigiam na época, mas que hoje já entendemos um pouco mais, mas não tão bem assim. Eu acho que nesse ponto é que a gente pode ajudar muito com o estudo, com a compreensão melhor de como isso funciona, né? Entendendo que caiu a conexão, vocês estão me ouvindo? A Marli, então acho que foi a dela só. Então, acho que entender como é que funciona o processo, entender que a evolução do espírito ela é lenta e assim. Nós estamos se hoje nós estamos lutando com egoísmo e orgulho, que é o que está sobrando hoje, eu acho que nós já passamos por uma fase de muita maldade, em que fomos levianos, que fomos maus, e nós fomos criando relacionamentos nessa fase que a gente vai ter que ir aprendendo a amar agora, né? Aquelas brigas, aquelas inimizades que nós fomos criando,
vão voltando com o tempo, de acordo com a nossa capacidade de lidar com elas. Então, as nossas famílias vão chegando pessoas cada vez mais, espíritos que nós estamos nos propondo, nos abrindo ou nos capacitando para aprender a lidar com eles, aprender a amá-los. Então, sempre vai ter no nosso grupo familiar, vai ter aquelas diferenças, aqueles conflitos natural pelo processo que nós vivemos, que nós fomos, de quem nós somos. Eu acho que hoje, dependendo dos conflitos que a gente tem, a gente pode ter uma ideia do que nós fomos também, né? O Haroldo fala que tudo que a gente precisa para fazer um tratamento de vida passada está aqui conosco, todos aqueles que estiveram conosco no passado e que nós precisávamos aprender a nos relacionar, estão aqui do nosso lado hoje. Então, é com esses que a gente precisa estar aprendendo a conviver. E a mediunidade, ela, como a gente sabe, em alguns ela é ostensiva, em outros ela é mais no sentido de intuição, de inspiração, mas que todos nós temos essa capacidade inerente biológica nossa de sermos influenciados, né? E percebemos um pouco das comunicações. Mas fica difícil quando a gente tem medo, quando a gente não sabe, quando a gente não entende, quando a gente não entende o processo, né? De que começa conosco, como a Marisa falou, se não mudar dentro de nós, não vai mudar fora. Não importa com quem a gente esteja, com onde nós estamos, mas quem somos é o que vai refletir para fora. Exatamente esse ponto importante, né, Helena, que você disse, todos sentimos, né, a presença num grau ou outro dos espíritos, nós somos médiuns, mas tem a capacidade mesmo, a faculdade do espírito, que vai se expressar através do órgão físico, né, quando tem realmente uma capacidade física dessa mediunidade, que aí a gente estuda toda uma gama da audiência, né, da clarividência, da psicografia. Então, não quer dizer que aqui em casa não acontece nada, né, aqui não nada boa, ninguém vê nada, não escuta nada, mas aquela influência espiritual, ela está dentro, né? Ela acompanha, porque nós atraímos com o nosso pensamento, né? Diga-me o que tu pensas, que eu te direi quem está à sua volta, é mais ou menos assim. Então, isso chama muita atenção para mim, porque eu acho que é muito desafiador, realmente, você conseguir ter uma calma a ponto de que você está na sua casa e seu filho vem e fala, olha, tem um homem sentado ali, e vai descrever e vai falar o que está acontecendo. Tem que ter realmente um conhecimento para você encarar aquilo com a naturalidade. Se você não teve nenhum contato com os ensinamentos de Kardec, o estudo, essa busca realmente de explicar esses fenômenos que todo mundo considerava tão extraordinário e que ele tem, né, existem leis, não acontece por acaso, existe a explicação do porquê que acontece aquilo. Mas, no meu ver, pelo que a Marisa colocou, e que a gente sempre coloca muito, e não tem como, a gente coloca Jesus como exemplo, porque ele veio aqui, a Marisa falou, ele não escreveu e falou para a gente ler e fazer, ele exemplificou com as atitudes dele. Então, a gente vai buscando nesse exemplo, nesse evangelho vivo que ele coloca, de trazer para dentro da casa da gente essa presença do evangelho, essa presença dos exemplos de Jesus, que, de uma certa forma, no final das contas, é tentarmos sermos melhor, sermos bons, né? Trazer para dentro da casa da gente, tentar formar um lar um pouco mais com amor, com mais compreensão, que é extremamente desafiador. E é para ser assim, porque a gente está envolvido com essa família mesmo. E muitas vezes a gente tem assim as queixas, né, de quem mora com a gente, e esquece que os que moram com a gente também têm queixas da gente. E que a gente também tem dívidas e tem obrigações uns com os outros. Não é só, puxa, por que eu vim parar nessa família? Né? Ou, por que ele veio na minha família? Tem um porquê. Então, acho que, acima de todas as coisas, esse momento da mediunidade também traz isso, num desafio onde eu vou entender que eu posso estar sofrendo essas influências espirituais através de uma pessoa da família que tem mais sensibilidade, mas que vai me convidar para estudar esses fenômenos, vai me convidar para que eu possa estudar. Agora, pensa bem,
a gente ainda está falando das pessoas que ainda buscam entender o fenômeno, mas tem muitas religiões que não vai nem buscar saber do fenômeno, vai, como a Marisa falou, vai chamar, né, desequilibrado, de louco, não vai buscar uma explicação, vai falar que isso é coisa do diabo, que não tem como, mas se essa família, mesmo ela não querendo buscar esse caminho da explicação por agora, porque ela vai chegar no momento dela, mas o fato, se essa família tiver uma busca de paz, de bem, de amor naquela casa, eles frequentam uma religião realmente que não vai estar falando que aquilo é um espírito, que é uma pessoa buscando ajuda, um espírito sofredor, ou um espírito que está vindo dar uma mensagem. Não vai ser usada essa terminologia, mas aquela oração é uma família que ora, né, faz orações, faz preces, frequenta um núcleo espiritualista, ou acredita realmente que você tem que fazer o melhor de si, você tem que fazer uma caridade, você está vivendo aquele ambiente. Esse ambiente de evangelho, que a gente está falando, evangelho vivo, né? Não é sentar só e fazer o evangelho ou ler, mas de você querer vivenciar aquilo como exemplo deixado, entendendo que aquilo é um caminho do bem, que o amor realmente vai cobrir uma multidão, né, de pecados, e que vai fazer a gente ficar melhor, vai trazer uma paz. Isso ajuda tremendamente para aquela criança que ainda é muito confuso para ela. A criança, ela passa por conflitos, né? Muito turbulento isso para a criança. Ela não sabe ainda discernir a realidade, né? da vida, da imaginação. Então, se a família ainda conseguir fazer esse processo de viver essa família juntos e trazer esse amor, ajuda tremendamente também para que essa mediunidade tenha seja um pouco mais amenizada, porque é óbvio que se a gente sabe que a gente está vibrando e pensando no bem, as nossas companhias espirituais, elas melhoram. Então, só aí também já vai ajudar aquela família a passar por esse desequilíbrio da mediunidade, se ela não tem ainda todas as ferramentas. Agora, quando essa família já entende que está acontecendo um processo, eles têm que buscar uma ajuda e vai procurar, porque da mesma forma que a gente escuta histórias, lá em casa aconteceu isso, está acontecendo umas coisas estranhas, tem sempre alguém que conhece um centro espírita, que fala, olha, conheço um centro espírita, que acho que você devia ir lá, que eles vão pelo menos te explicar o que está acontecendo. E aí começa, né, uma busca. Então, eu acredito que para poder, eu falo por mim, né, para poder a gente realmente escutar um barulho, ou sentir uma presença, e naquele momento internalizar e falar assim, não, peraí, eu vou ter calma aqui, não é um bicho-papão, isso é um irmão meu que está precisando de uma ajuda, ele está perturbado, o que aconteceu? É tremendo, assim, é uma caminhada um pouco longa, mas necessária. A gente tem que parar e lembrar que a gente vive nesse ambiente familiar, a gente tem, né, as famílias que de sangue, tem aqui nos Estados Unidos, a gente vive, tem roommates, tem amigos que se juntam, não é só família de sangue, mas está ali naquele núcleo convivendo, e naquele núcleo que vai ter esse chamado, essa busca de entendimento. Então, que busque uma explicação, que vai, né, acontecer, de buscar o estudo, de buscar uma explicação, essa melhora íntima, eu não quero mais sentir isso, ou eu quero entender para eu ajudar meu filho, porque muitas vezes a criança não vai ter, o adolescente não vai ter essa estrutura, mas a gente como adulto, eu quero saber como que eu ajudo meu filho. Então, aí, a partir daí, buscar essa explicação, né, normalmente, quando vai para um centro espírita, que são muitos jovens que estão passando por esse desequilíbrio mediúnico, a gente sabe que não é recomendável que eles participem dos trabalhos mediúnicos, mas eles vão ser encaminhados para um grupo juvenil, que vai ser trabalhado o quê? A moral, a amizade, o amor. Muitos dos grupos fazem trabalhos voluntários. A gente mesmo no centro, antes da pandemia, long time ago, tinha, né, o grupo de jovens. Então, eles podem trabalhar também essa parte de melhora moral, essa melhora essa busca de uma melhora interior, vai também, paulatinamente, contribuindo para que vá se trocando os pensamentos, as vibrações, e as companhias espirituais também vão trocando. Então, muitas vezes, as crianças também têm essa perturbação, mas conforme a família vai lidando, se eles frequentam um centro, né, espírita de estudos e tudo, ela pode crescer e aquela perturbação toda não vai estar mais ligada, né? Vai estar mais calma, mais equilibrada. A busca seria essa, a gente equilibrar essa mediunidade e usar essa mediunidade para justamente pelo objetivo dela, de ajuda ao próximo, mesmo e a nós mesmos, porque é um processo de troca sempre.
Mas Está ouvindo? agora estou. Agora tá? Ricardo colocou uma pergunta Não aqui. está ouvindo, como não? devemos... Tá, dá para ouvir, sim. Vamos sim. Ricardo Cambrai colocou uma pergunta aqui. Como devemos tratar a situação de criança triste? Que constantemente vê pessoas ao seu lado, né? Foi aquilo que a gente estava falando no início. Tem que se conscientizar que a família, a gente não forma um núcleo familiar por acaso. A família é um núcleo em que a gente se reúne com as pessoas que mais precisam estar juntas naquela encarnação. Não cai de paraquedas, a gente chega aqui e escolhe, esse não, já tem uma coisa. Uma das coisas previamente planejadas antes do espírito reencarnar é, por exemplo, a família. Com quem você vai se unir, se vai ter filhos ou não, a quantidade, quem vão ser aqueles espíritos que você vai agregar junto com o seu parceiro ou sua parceira. Então, isso é mais ou menos planejado, embora muitas vezes a gente rompa esse compromisso que assumiu lá, e a gente sabe que a gente já encarna com um GPS espiritual, né? Aí reroute, a gente desviou, porque às vezes, como a gente às vezes veio para um desafio, às vezes familiar, mais complicado, que vai nos ajudar bastante no nosso desenvolvimento, mas quando a gente reencarna, às vezes, né, por ter o esquecimento do passado, às vezes cruzamos na encarnação com um parceiro ou uma parceira do passado, que foi muito bom o conhecimento, e aí pronto, aí você já sai daquela programação que foi, né, estabelecida e vai viver outra coisa. Mas não tem problema, por isso que a gente tem muitas vidas para viver, né? Muitas existências, muitas experiências a passar, porque se a gente não fizer o que tiver que fazer por agora, a gente depois volta, né, de novo e vai complementando. Então, não é nada assim a ponta de faca, mas normalmente a gente estabelece o rumo para aquela ida à escola da Terra, né? Para que aquilo valha a pena bastante o tempo que a gente vai passar. Então, o núcleo que se junta, mesmo que às vezes você diga, meu Deus, o que é que eu estou fazendo nessa família? É o mais importante, é o melhor de todos, o mais adequado para aquela experiência. É ali mesmo que você tem que estar. E aí vocês, meu Deus, mas eu me dou melhor com a minha amiga aqui, que mora na outra cidade, sou muito mais amiga do que com esse pessoal que eu estou aqui encarnado. Que coisa, entendeu? Mas é isso mesmo, é para você estar ali, porque tem outros ajustes a serem feitos. Então, por isso que é tão importante, e graças a Deus, cada vez o mundo vai ficando mais favorável, né, à compreensão das coisas, a gente não fica mais naquele medo surreal do que é o espiritual, porque a gente vê no centro espírita já há algum tempo pessoas de diversas religiões vêm quando estão com seus problemas e alguns voltam, né? Porque uma coisa que já é até dita, não precisa se tornar espírito. Você pode depois voltar, mas enquanto isso, você vai ter que estudar um pouquinho do espiritual para você saber o que você tem que fazer por você. Porque não tem como outra pessoa fazer. A gente indica o caminho, mas quem caminha é a própria pessoa. Então, quando a pessoa entende isso, ela adquire, inclusive, a experiência do que viveu para passar adiante. E quando é no lar, às vezes as pessoas sim trazem as crianças. Aqui já teve vários casos de crianças de famílias extremamente católicas, a criança médium, de visão, de psicofonia, de levantar de noite e dizer, pai, você amanhã vai fazer isso, assim, assim. Dizia que o pai ia resolver no trabalho dele. O encontro que você vai ter, você vai dizer isso. Uma criança de 7 anos. Depois deitava e ia dormir. E eles ficaram preocupados, porque às vezes ele levantava muito zangado e querendo, assim, brigar, mas de uma forma meio desafiadora, porque aí já era o descontrole, né, da mediunidade, às vezes vinha o obsessor, e o garoto ficou tão bem na evangelização, ele começou a aprender, porque na evangelização a gente fala também, né, desde os amiguinhos imaginários, como, né, do Gasparzinho,
tem todo o lúdico para poder levar a criança à compreensão, e ele começou a gostar daquilo, começou a dormir bem, ele vinha numa vontade, assim, ela disse assim, olha, quem chama a gente para ver é ele, porque eu não posso perder minha aula. Então, ele tinha... E eles ficaram frequentando durante um ano, e no outro ano, a família da esposa dele veio do Brasil porque o garoto ia fazer comunhão. E aí ele disse assim, eu não posso fazer a comunhão porque eu sou espírita. Menino, foi um transtorno, porque teve que esperar a família chegar do Brasil, fazer uma reunião, e aí, não, mas aí eles vieram, mas Marisa, ele tem que fazer, porque nós somos católicos. Aí eu fui conversar com ele, eu disse, você é espírita, mas você pode fazer a primeira comunhão, sim, porque você pode também ser católico. Você não foi até hoje, sua família você gosta da missa, o que é que tem? Faz sua comunhão, mas não precisa gritar lá, eu sou espírita. Porque senão seus coleguinhas não vão entender, você já está entendendo. Entendeu? Aí conversamos com ele, tudo, ele fez a comunhão, mas ele queria vir para você. E aí foi um movimento na família, assim, porque a mulher aceitava o marido. Olha, foi uma confusão depois para ajustar esse negócio. Cada família, né? Mas eu sei que depois todo mundo ficou feliz e ele fez a comunhão dele, graças a Deus. Mas essas coisas é uma coisa que movimenta. Eles estavam no marasmo familiar tão grande que essas vindas aqui, um quer, outro não quer, o marido não gostava, a mulher gostava, sabe? O filho queria e pedia, o outro filho vinha, mas não era tão fã, mas vinha com o irmão. Então, mas movimentou tanto que eu disse assim, mas é por isso, a gente não tem que todo mundo combinar com todo mundo. Eu gosto de tudo que o outro gosta. Não, às vezes uma quer mais, outro não quer. Mas aí passa a fazer o quê? Respeitar o bem que aquilo está fazendo à família. Eu vou fazer hoje o evangelho na minha casa, mesmo sem querer, mas isso é importante para minha esposa, isso é importante para meu marido, é importante para meu filho, ele quer, ele está melhorando. Então, a gente faz em respeito ao outro, como a gente dá um remédio amargo, mas dá porque aquilo vai ser bom e você distrai, bota uma frutinha primeiro, uma suquinha depois, mas você dá aquele remédio porque você quer seu filho bom. Você sabe que a sua casa está tendo menos problemas porque as crianças estão dormindo bem, você dorme bem, menos atrito. Então, tudo isso você tem que respeitar, mesmo que não compreenda bem, mesmo que ainda tenha dúvidas. Mas faça. É bom fazer. A gente faz tanta coisa que não devia, mas o outro diz que é bom. Você toma remédio, faz uma ginástica meia doida, aí porque o outro diz que é bom, vai ficar bonito, passa no cabelo, depois o cabelo cai. Então, por que não respeitar e não adotar medidas assim dentro da família em que vai favorecer a saúde de todos, inclusive dos desencarnados que estão ali para destruir? Que esse é o processo da família. É um grupo, porque sozinho ninguém faz nada. Em grupo, você ajusta não só aqueles que estão ali com você, uns mais, outros menos. Ninguém vai ficar feliz, né? Como a família da margarina. Aquilo é ilusão, é propaganda. Mas você vai ajustando de modo... É porque às vezes a gente fica com aquela visão assim, vamos ser felizes para sempre. Não tem princesa, não, continua tendo um pouco de bruxa, um pouco disso, entendeu? Continua. Mas você consegue um ajuste, principalmente com aqueles a quem você trouxe para o mundo como filhos. Então, por isso que você vê hoje muitos casais que não se ajustam no casamento, se separam, refazem suas vidas e depois se unem. Ainda recebe 2 sogras, não é? Ainda gosta, no Natal reúne aquele pessoal todo, e as sogras também têm seu lugar à mesa e tudo, não diz assim, não, você... Não, né? Já estamos assim, você vê na Olimpíada, o rapaz caiu, mas já estava para ganhar a corrida, o outro veio, amparou e disse, não, a vitória é dele. Né? Ele é que merece ganhar. Então, você vê a solidariedade e a visão fraterna de um para o outro. Por que eu vou achar que eu ganhei uma corrida, que aproveitei que ele teve um problema, passo por cima, vou e digo, eu que ganhei? Não tem graça, e só você que acha engraçado, mas o mundo inteiro está olhando
e vendo que aquilo não valeu, aquela é uma medalha nem de ouro, nem de prata, nem de bronze, é transparente, porque só você enxerga ela. Então, a gente já vê no mundo florescer um pouquinho disso, né? Às vezes a gente tem ímpetos disso, desses movimentos, né? Desses movimentos que Jesus nos ensinou. Por isso que quando a gente, às vezes, está assim para baixo, quando tudo está dando errado, quando as crianças não estão funcionando, a gente tem que dizer, meu Deus, o que é que Jesus faria que eu não estou conseguindo fazer? Nem 10%, nem 1%. Né? O que é que poderia fazer agora? Não, então eu vou trocar tudo. Olha, ao invés de eu fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou experimentando. Para isso é família. Família é laboratório. Não tem uma medida. Você dizer, não, fulano fez aquilo, eu vou fazer, vai dar certo. Não adianta. Porque somos tão diferentes uns dos outros. Imagine agrupar um bocado de gente diferente. Só Deus mesmo, para, né? A gente pensa até que é castigo, mas não é bênção. Né? Às vezes a gente diz assim, será que é castigo? Mas você vê hoje as possibilidades mil de você. Tem casais, não dá certo junto, vive em casa separada. Não dá certo também morando separado. Morar separado de compromisso. Olha, nós somos amigos porque estamos criando os filhos. Então, me respeite, eu te respeito, e você respeita a nossa prole. Eles precisam de nós, e se você não aguentar o tranco, eu aguento para você, eu não vou abandonar. Então, sempre tem que ter isso, e não ficar querendo forçar o outro a ser uma pessoa que ele não consegue ser. Ele não vai conseguir ser. Então, você respeita aquela dificuldade da pessoa e deixa a pessoa caminhar como pode e faz dobrado. Por que não? Né? Faz dobrado. Porque se você pode, pare de criticar o que não pode, faça por ele. O que ele deveria fazer, você faz. E deixa o outro seguir como pode. Mas é preguiçoso. É isso, faz. Não me importa, deixa ele ser. É o que ele pode ser. Não vai ser essa irritação dessa família temporária, desta encarnação, que vai resolver os problemas de todo mundo, mas não vai mesmo. Né? Então, a mediunidade ela tem que ser entendida desde essa interferência, dessa troca de um com o outro, encarnado. A parte desencarnada, ela vem em complemento a isso. A casa está cheia de espíritos? Está. Se são 4 pessoas, imagine, tem um batalhão aí, cada um tem os seus. Né? Se a gente não está se dando bem aqui encarnado, imagine a turma do Deixa Disso. Então, lá também se degladiando. Ó o que ele está fazendo, imagine. Por isso que as coisas dentro do lar, elas precisam ser logo resolvidas. Alguém tem que dar 2 passos para trás para o outro cair. Porque o outro não vai ficar em pé, mas o outro precisa cair em algum lugar. Então, se você não dá os passos para trás e fica degladiando, mas aqueles gladiadores, né? Quando a gente vê luta, essas coisas, você não vê, fica ali, se bate, até um cair. Não, pare e deixa o outro. Fique numa certa distância que o outro não lhe atinja, mas que você, a sua distância, atinja ele com a compaixão. Atinge ele emanando força, dizendo, meu Deus do céu, dá uma paulada nesse espírito, para ver se ele começa a fazer jorrar outros movimentos. Mas isso a gente faz com o maior amor da vida. Tem que amar. Tem que se reconciliar. Depois que se reconcilia, não dá para ter ódio, não dá para ter raiva. Que aí é que está a grande, né? O grande pulo do gato, né? Acho que você foi assim, muito assim, pontual, feliz no que você falou no respeito, né, Má? Na importância do respeito, porque acho que isso começa assim, porque a Joana de Ângeles vai falar que nessa questão da mediunidade com as crianças, a importância da orientação bondosa dos adultos, dos pais, né? Fazer a fraternidade vigente no lar, e esse respeito que a gente vai ter pelas diferenças, que um vai ter um caminho, outro vai ter outro, mesmo com os filhos, a gente na mesma casa, com os mesmos pais, e eles crescem tão diferentes, se agem tão diferentes,
tem gostos diferentes, então esse respeito ao passo de cada um, acho que é muito importante. Ela fala de evitar maiores conflitos com o médium, então esse dizer, não, você não está vendo, você está mentindo, era como nós fazíamos antes, nós hoje já sabemos que não funciona mais, o diálogo é fundamental, né? E trazer esse olhar mais natural aos fenômenos. Acontecem, sim, é parte da vida, a gente não entende como funciona exatamente, mas sim, eles acontecem. E trazer, eu acho que o que a Estela falou de trazer esse evangelho no nosso dia a dia, fazer o bem para quem está do nosso lado primeiro, né? Esses serezinhos que estão aqui para nós cuidarmos. O Adriano colocou aqui, mas antes dele o Kaique, o Vinícius colocou. O Adriano colocou aqui, Kaique, eu sinto que estou sendo observado quando estou sozinho. Você sente quando você está sozinho, mas você está constantemente sendo observado, né, Vinícius? Quando você está com outras pessoas, as outras pessoas te distraem desse sentimento, dessa concentração. Mas nós somos, como Marisa falou, nós temos uma legião, nós somos legião por todas as vidas que nós vivemos, e nós temos uma nuvem de testemunhas à nossa volta, como dizia Paulo. O que são essas nuvens de testemunhas? São esses espíritos que estão nos acompanhando. Temos pessoas que nos amam profundamente, estão querendo nos ajudar, mas temos também os nossos desafetos que fomos criando durante a nossa vida, que também estão aqui querendo alguns querem uma vingança, alguns querem respostas, alguns querem realmente que nós, né, percamos o equilíbrio aqui nessa fase. Nós temos de tudo, temos todos esses observadores à nossa volta. Uma coisa, Lina, que Kaique, quando pergunta isso, quando a gente se sente observado e não ouve som e não vê, mas você sente que tem, né, como se tivesse alguém no ambiente, se você não tiver medo, você vai ter a sensação exata se é uma coisa positiva ou negativa, né? Se a sensação for boa, mas aí você tem que já não ter o medo empatando, porque o medo forja, o medo, né, lhe sabota as ideias, aí você começa, não, isso é assombração, aí pronto. Pode ser Jesus ali, tadinho, foi lá dar uma calma. Aí chega a dar risada da gente, né? Porque ele diz assim, para isso, eu estou aqui, me está esperneando que está vendo assombração. Pode, né? Mas os espíritos amigos, eles, normalmente, quando eles se aproximam de nós, eles nos dão uma sensação boa. Eles nos... como é que diz isso? Eles amparam de uma forma que não tem como você não sentir bem, e você nem sente que está sentindo isso vindo de alguém. Né? Se uma você alegria, não for, assim, né? Uma alegria de graça, você sente aquele sono que você estava doido para dormir, ter sonhos bons, como você disse que queria ter. Né? Vocês, puxa vida, hoje eu estou que estou, ó. Estou tão alegre, aí acha assim que é o seu poder, né, de ficar, é tão legal isso. Mas os espíritos estão ali cercando. Então, isso os familiares, mas tem gente que recebe essa bênção, dessa aproximação, assim, muito próxima, e está tão envolvido com a negatividade que sente, assim, acho que 1% do que poderia, né? E aí e aquilo, assim, não tem o valor, né? A gente não consegue dar o valor, porque não é fulminante, não é aquela coisa, né, esfuziante. Então, quando, Kaique, você sentir isso, faça-se uma prece silenciosa e peça a Jesus, peça ao seu anjo da guarda, ao Espírito que você, às vezes, quer dizer o nome, ou não, pede a Deus que acolha aquela criatura, caso seja uma pessoa em necessidade, ou faça com que você sinta o bem-estar da pessoa que está ali com você. Né? Mostre a sua dúvida. Eu não consigo ainda definir, mas dê logo a chance do outro sentir, caso seja um espírito doente,
de que você quer que ele seja parado. Passe para ele, né? Isso. Então, com o que você deseja ao outro amparo, você recebe na mesma hora. E se é um espírito doente, ele também, na mesma hora, é muito grato. Então, vem aquela onda gostosa, aquela noite bem dormida, que não foi dada por nenhum espírito de luz, foi um espírito doente, acolhido por você, que devolve pela gratidão os eflúvios de paz, né, que você forneceu para ele. Então, qualquer pensamento bom que a gente joga no universo, ou quando ouve uma coisa na televisão ou no rádio, alguém está contando uma coisa muito danosa, e o seu movimento ali é vibrar pela dor que aquela criatura está passando, na mesma hora você está deixando de conjecturar se o outro fez certo, se mereceu, se nananã, de entrar na onda do terror e está dando ao outro uma energia boa e ele está lhe devolvendo. Então, esse é o nosso movimento, né? Joana fala que Joana fala que quando a família ora, Jesus se demora em casa. É verdade. Deixa só ela falar. Perguntando aqui, ó, convém tomar conhecimento se o espírito da criança que chega é de algum familiar já que encontramos no passado? Eu acho que é mesmo que querer fazer regressão para poder ver o que é que foi, com quem foi, entendeu? Eu acho que, normalmente, quem vem para o seio familiar são aquelas pessoas com quem a gente precisa estar convivendo naquela encarnação. Se são pessoas com mais dificuldades ou pessoas mais cordatas e amorosas, é o que a gente precisa ter naquele momento. Ninguém está ali de paraquedas. E sempre a gente tem a ver com aquilo. Se você não tiver nada a ver com aquele movimento que a pessoa está fazendo doente, você, em alguma encarnação, você tem agora, teve ou diz no mundo espiritual, pode mandar que eu cuido, né? Então, a gente tem sempre que estar, nada vem por acaso, ninguém cai de paraquedas assim, porque todo mundo que vier para o seu convívio, é meio que você morar aqui e, de repente, um sobrinho seu ou filho de um amigo dizer assim, minha filha ou meu filho pode passar uma temporada aí com você, entrou na sua casa, acabou, você já começa a entrar na roda da sua encarnação. Você passa a ter alguma coisa a influenciar aquela criatura que está sob o seu teto. Então, faça o seu melhor, observe, faça o que puder fazer, já que é uma pessoa temporária, o que puder fazer ali para influenciar bem aquela criatura. Porque, às vezes, esse movimento foi feito porque lá está falhando de alguma maneira. Então, aí os espíritos mandam para um outro lar amigo, para poder ter um ajuste, tá? Um impulso naquela criatura e a criatura retornar para casa. Então, nenhum movimento da vida é assim à toa, sabe? Tudo precisa ser muito observado e valorizado. Por isso que a queixa, quando a gente se queixa por tudo, isso não deu certo. Não deu. Bom, graças a Deus não foi incompetência minha, foi preguiça. Isso deixou de acontecer. Eu tive preguiça, tive má vontade. O que foi? Não. Eu me empenhei, estou ali, estou assistindo, estou fazendo. No final, deu tudo errado. Então, ali, alguma coisa não ia servir para você, ou você tem que passar pela frustração de uma forma positiva. Isso não dá, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer outro movimento, porque às vezes a gente insiste no caminho, né? Só quer aquilo, só faz daquele jeito. Feito Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E a vida meu Deus, é um leque de possibilidades. Por isso que a gente tem que estar aberto. A gente só se relaciona com a pessoa que pensa igual. Não, se não for igual a mim, eu não quero. Então, o bom da gente viver em grupo é essa diversidade, né? Porque isso você vê até no centros espíritas que todo mundo pensa igual, fala igual, quer igual. É chato demais. Porque é bom quando tem um movimento, não é, um grito e outros perneios. É bom isso. Porque é isso que faz com que você diga, puxa, como é que vai meu grau de paciência, de tolerância? Como é que eu estou? Como é que eu estou contribuindo para melhorar ou para piorar? Então, é o medidor da vida, né? Que a gente tem que ter.
Diga, o Ronaldo quer falar também. Não, era só em relação à pergunta do Kaique, que é uma coisa que todos nós somos influenciados. Você lembra aquela pergunta do Kardec ao plano espiritual? O quanto que a espiritualidade influencia no nosso meio material? A resposta era, eu não lembro o número da pergunta. 454. Muito mais do que imagina. Muito mais do que nós poderíamos imaginar. Quer dizer, ele sente. De ordinário são eles que nos dirigem. Os espíritos influenciam na nossa existência muito mais do que podeis imaginar. De ordinário são eles que vos dirigem. Exatamente. Então, a sugestão do invisível é tão grande, porque com uma pessoa na sua frente dizer, você quer isso? Às vezes você não quer e aceita. E a pessoa está ali encarnada. Você poderia dizer na cara dela, não quero, não gosto, né? Mas o desencarnado está aqui e já conhece as suas fraquezas, exatamente, aí ele vai lhe sugerindo, né? Exatamente. Quando pensa que não, você vira um parceiro dele em alguma coisa e os dois passam. Por isso que quando a pessoa diz assim, eu estou sofrendo uma obsessão, aí a gente pergunta se essa obsessão nasceu aonde? Veio de lá para cá ou daqui para lá? Porque se o obsessor me achou, é porque eu tenho alguma coisa muito parecida com ele, algum gosto, algum objetivo, algum sentimento, algum propósito que a gente compactua. Então, a gente se encaixa e aí a gente segue. Agora, claro, eu estou encarnado, começo a sofrer as consequências, porque seja lá o que ele está fazendo em parceria comigo, eu estou na vida material. Se ele gosta de jogar, por exemplo, e eu, em uma encarnação, também gostava, e aí passo a ter esse vício, ele está gastando o meu dinheiro, da minha família, o dinheiro que eu guardo, sabe? Então, você que vai ficar, como diz o Gil do Vigor, lascado, né? Já estamos chegando aqui na hora. Deixa eu colocar aqui o que a Rejane pôs. Cabe aos genitores não se deixar afligir quando defrontados por ocorrências desse porte, procurando as soluções adequadas para atendimento à criança, oferecendo-lhe segurança afetiva, dialogando com naturalidade, explicando que se trata de espíritos, seres que viveram na Terra e prosseguem sem o corpo físico, que necessitam de orientação. Aqueles que se apresentam infelizes e perturbadores, ou de respeito, aqueles outros que são bondosos e gentis. Atender ao filhinho com naturalidade. E Mary, eu concordo, mas você sabe isso porque você estudou sobre isso. Mas quando numa família, a gente está falando para famílias que não sabem o porquê, às vezes, o que dizer. Meu filho me diz, eu estou vendo espírito, eu digo o quê? Não, com natural. Agora eu tenho que saber o quê? Eu ainda não sei o que responder, mas eu vou dizer, olha, filho, vamos aprender juntos sobre isso. Não é uma coisa do outro mundo. Alguém tem essa resposta. E aí procurar a resposta com ele, para ele se sentir amparado. E aí enfraquecer, né? Às vezes esse é o convite mesmo. Não, e os espíritos exatamente. Que a família mas se for interferência de um espírito bondoso, o apoio da família faz com que enfraqueça a intervenção dos espíritos danosos. E aí, pelo contrário, só vai ser o processo de encaminhar aquele médium ainda, né, em fase infantil e saber o que fazer. Que é pouca coisa, coisa simples, que por ser tão simples, às vezes as famílias não valorizam, né? Porque é muito simples e é barato, e a gente gosta de coisa cara. Uma vez foi um médium aqui, e lá também, em Salvador, Divaldo dizia isso. Por que não fala assim, ó, o copinho de água fluidificada custa não sei quanto? Aí todo mundo vai dizer, eu vou levar uns 10 para casa, vou tomar banho. Vocês vendem para a banheira? Entendeu? Mas se você disser só é grátis, abra sua geladeira lá, bote um pouquinho, 2 dedinhos de água no copo e faça uma prece que os espíritos vão fluidificar aquela água. Será? Né? Aí quando bebe na dúvida. Né? E Chico dava um papelzinho assim, ó. Olha, doutor Bezerra. Ficava lá a receita. Não tem dinheiro para receita, eu também não. Então, olha, ele disse que pode cortar em pedacinho a receita, e cada pedacinho desse é um comprimido. Tome exatamente como o médico mandou. E a pessoa tomava e voltava saudável. Então, né? Sua fé te curou, disse Jesus. É isso aí.
Mas então, eu só queria fazer um comentário aqui que eu fiquei pensando na pergunta de Adriano, e eu acho que nós estamos numa fase assim que, por algum motivo, nós esquecemos. Nós esquecemos, né, e não, às vezes não reconhecemos quem vem. E acho que essa lição, para mim, é muito importante no sentido de que na lição do mestre, né? Ama, não importa quem. Às vezes eu ainda não consigo amar se eu souber quem é. Então vem esse esquecimento para me dar uma oportunidade para aprender a amar, apesar de não é? Então às vezes eu fico pensando, saber quem foi, talvez seria super interessante hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, que eu tenho, talvez que, mas aí eu fico assim no meu coração pensando, poxa, mas se eu não lembro, deve ter um motivo, não é? Quem está ali encarregado das coisas ali sabe muito mais do que eu. Acho que a coisa aqui é eu me preocupar com isso, dar o amor, dar o respeito, fazer o máximo que eu puder para ajudar esse espírito que chega e fazer o máximo dentro de mim para aprender a amar essa pessoa, né? Independente de quem é. E o esquecimento do passado já é para justamente facilitar esse reajuste, né? Porque dar um alívio, né? Uma trégua. E a gente não está preparado. Olha esse daí que você está perguntando, ele matou você e toda a sua família no passado. E tomou tudo que sua família tinha, e você agora é seu filho. E você já até ama. Aí você vai olhar assim, vixe, Maria, nós somos ainda muito, né? Jogadores. Então... Diga, Estelina. Não, é que eu fiquei pensando no que eu li no começo, né, da função da família. Emmanuel diz que a função é educadora e regenerativa. Então, assim, talvez esse não conhecer, não saber quem está do nosso lado, né, qual é a ligação, seja a melhor forma de regenerar, porque aí você não traz com você exatamente as mágoas, né? É uma nova chance de se educar, mas oportunidade de regeneração dentro da família que a gente está. É igual machucado, né? Você coloca... regeneradora, a mediunidade tem função libertadora e não de trancar tudo. Então, se a função da mediunidade é libertar o espírito, né, de todos os impasses que ele angariou aí nas encarnações, não dá para a gente colocar isso, né? Porque a pessoa que eu fui, eu já não sou mais. Né? Você veio para a encarnação, acabou. Aqui você já está vivendo outra história, outro nome, outra coisa. Então, por isso que quando a gente volta com medo, chorando, porque a gente também já não reconhece mais o mundo de lá. Lá eu era outra, eu vou voltar diferente. Então, é um joguinho que Deus faz com a gente, bem bonitinho assim, né?